E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise do nosso material de estudo. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça numa daquelas jornadas teológicas que mudam tudo, sabe? Sai daquele legalismo exaustivo e ir direto para uma liberdade real e restauradora em Cristo. Então, vamos lá! A gente está no ano de 2025, focado em crescimento e expansão. E olha, esse material da semana 23 lembra a gente de algo crucial. Deus sempre quis relacionamento de verdade, não só uma obediência cega e externa. A religiosidade muitas vezes foca só nas aparências, naquelas regrinhas frias, né? Mas a nossa ideia aqui é entender como dar um passo além e viver uma transformação genuína. Rapidinho, nosso roteiro de hoje passa por 6 pontos. O peso da antiga aliança, a liberdade na nova, o poder do amor ágape, a graça no cotidiano, o descanso e a comunhão e, para fechar, uma declaração de fé. Vamos em frente. Parte 1. O peso da antiga aliança. Gente, é quase universal aquela luta constante, aquele sentimento pesado de inadequação, sabe? Aquela pressão enorme de ter que seguir 1000 códigos para tentar alcançar a aprovação de Deus. Isso mostra perfeitamente a nossa limitação humana sem a graça. O apóstolo Paulo resumiu isso de um jeito brilhante lá em Romanos 7, quando ele descreve aquele conflito interno angustiante. Ele diz que quer fazer o bem, mas não faz. É tipo um cabo de guerra, não é mesmo? A lei era boa, funcionava como um espelho de alta resolução mostrando a santidade de Deus, mas ela não dava força para a gente chegar lá. O problema não era a lei, mas a nossa fraqueza humana operando na própria força. E aqui fica aquela pergunta para a gente pensar. Vocês ainda tentam agradar a Deus usando a força do próprio braço? Tentar ser bom o suficiente no nosso próprio esforço é uma batalha que a gente já entra perdendo. Ficar lutando baseado na carne só traz mais frustração e mostra o quanto a gente precisa, de fato, de um Salvador que transforme a gente de dentro para fora. Ponto 2. Liberdade na nova aliança. A grande sacada aqui é que a solução de Deus não foi rebaixar os padrões dele. Na verdade, ele alterou totalmente a nossa fonte de poder. Olhando para essa tabela, o contraste é absurdo. Na antiga aliança, a lei só apontava o dedo para o pecado e exigia um esforço humano bem limitado, o que só trazia condenação. Afinal, como diz Tiago 2, tropeçou numa regrinha, quebrou a lei toda. Agora, olha a graça operando na nova aliança. O foco é transformar o nosso interior. É o Espírito Santo que capacita a gente de forma sobrenatural, tirando aquele peso e trazendo uma vida incrivelmente livre de condenação. O que nos leva a um dos maiores confortos de toda a Bíblia, lá em Romanos 8. Para quem quer que seja que ainda sinta o peso da insuficiência, ouve bem isso. Em Cristo, a lei do Espírito de vida libertou a gente. O ciclo exaustivo de tentar, falhar e se sentir condenado foi completamente quebrado. Acabou. E isso nos introduz ao terceiro ponto, o poder do amor ágape. Vocês sabiam que a palavra ágape quase não era usada no grego antigo? Pois é, o Novo Testamento meio que resgatou esse termo para tentar explicar um amor radical, que é fora do comum. Não é um sentimento passageiro. É a base indispensável dessa nova aliança. É o próprio Espírito Santo usando esse amor divino para fazer uma verdadeira cirurgia no nosso coração, resolvendo finalmente aquela incapacidade de Romanos 7. O ágape dá a capacidade para a gente amar de um jeito que antes seria impossível. Isso muda completamente a motivação por trás do que a gente faz. Jesus deixou isso super claro em João 15. A obediência não deve ser mais aquela obrigação fria, baseada no medo de ser castigado. Na nova aliança, guardar os mandamentos vira uma resposta totalmente voluntária, relacional e alegre. É literalmente permanecer conectado à fonte do amor. E para tirar de vez qualquer fardo religioso, o apóstolo lá em 1 João 3 simplifica brilhantemente o que é obedecer. Tudo se resume a isso: crer no nome de Jesus Cristo e amar uns aos outros. Simples assim. Quando a gente permanece no amor de Cristo, a fé brota naturalmente e transborda para o próximo. Aquele medo paralisante de falhar desaparece, porque a gente obedece com a certeza de que já foi aceito incondicionalmente. Parte 4. Vivendo a graça no cotidiano. Porque toda essa teologia linda tem que descer para o mundo real, para a nossa rotina. Vamos pegar um exemplo bem prático. Aquelas tensões na família que a gente sabe que acontecem com todo mundo, né? Viver sob essa nova natureza significa aplicar o ágape lá na sala de casa. É escolher perdoar rapidinho aquela falha pequena em vez de acumular ressentimento. É trocar a irritação instantânea pela paciência. É responder a uma provocação com graça, abrindo mão do orgulho. É o poder do Espírito agindo no ordinário. Então, fica o convite para a gente refletir. Quando cai a ficha de que somos uma nova criação em Cristo, como isso altera as atitudes de hoje?
A gente não é mais escravo daquelas reações explosivas da carne. Agora a gente tem a capacidade de deixar o amor de Deus moldar ativamente as nossas escolhas e relacionamentos. Ponto 5. Descanso e comunhão diária. Pessoal, a nossa caminhada não foi desenhada para causar esgotamento. Muito pelo contrário. Caminhar com o Espírito Santo traz um descanso profundo. E para manter esse descanso no meio da correria, seja no trabalho ou lavando a louça, tem 3 passos incríveis. Primeiro, lembrar do que diz 2 Pedro 1, reconhecer que Deus já deu para a gente absolutamente tudo o que precisamos. Segundo, adotar a postura de Romanos 12, oferecer nossas atitudes não como um sacrifício pesado, mas vivo e agradável. E terceiro, lá de Gálatas 5, fazer a escolha consciente de andar no Espírito, rejeitando os velhos impulsos carnais. E dá para criar hábitos bem simples para blindar essa conexão. Começar amanhã focando na aceitação incondicional que a gente já tem em Deus, antes mesmo de pensar nos boletos e tarefas. Inserir pausas curtas de gratidão bem no meio daquele pico de estresse. E transformar o amor ao próximo de uma teoria bonita em uma escolha deliberada no dia a dia. Chegamos ao nosso ponto 6, declaração de fé guiada. Todo esse aprendizado precisa gerar uma resposta autêntica do nosso coração. Sugiro que a gente dê uma desacelerada agora. Esse é aquele momento de soltar o celular, deixar as distrações de lado e concordar por dentro com essas verdades. É a hora de tomar posse definitiva dessa identidade totalmente livre de qualquer sombra de condenação. A nossa declaração diz assim: creio que o amor ágape de Deus me alcançou, tem me transformado e me capacitado a viver em amor. Que isso seja uma realidade inquestionável para todos nós. Não existe mais viver debaixo dos escombros da antiga aliança, mas sobre a luz vibrante da lei do Espírito. A oração continua com uma mudança de chave belíssima. Minha obediência não nasce do esforço, mas de um coração grato, cheio de fé e amor. Quando a gente larga a exaustão da própria força, o que floresce é uma obediência verdadeira, totalmente enraizada na gratidão. E a gente fecha esse momento de oração selando um compromisso. Decido oferecer minha vida como sacrifício vivo e permanecer no amor de Cristo, crendo nele e amando os outros como ele me amou. É uma decisão firme e irremovível de morar no porto seguro da graça. E para fechar a nossa análise, fica uma provocação que é para levar para o resto da semana. Em qual cantinho da sua vida ainda existe aquela tentativa velha de impressionar a Deus confiando só no próprio esforço? O desafio está lançado para a gente se render totalmente a essa graça. Muito obrigado por acompanharem mais esse estudo com a gente, que essa nova liberdade mude de verdade cada atitude nossa a partir de hoje. Até a próxima!